meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um bate-papo. E hoje eu tenho um assunto bem interessante para falar com vocês, gente, que é sobre os sonhos. Isso mesmo. Ontem eu postei nos stories algumas perguntinhas para vocês referente a sonhos, né? A gente falou um pouquinho sobre sonhos, sobre essa questão da pessoa desistir dos sonhos. Olha que interessante, gente, a maioria das pessoas que votaram lá no enquete que eu deixei nos stories falaram que não desistiram, que não desistem dos sonhos. Só que o que acontece? Nos stories seguintes tinha uma questão que falava assim sobre muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado são as pessoas que nos desmotivam e acabam fazendo com que a gente desista dos sonhos, né? Por fazer a gente ficar desacreditado que esse sonho é possível, né? E também tinha um outro questionamento que falava sobre... que tinha uma ilustração que mostrava, né, o rapaz ali cavando e quando ele estava perto de chegar do diamante, ele desistiu. Então a gente que conseguiu observar, tinha uma pequena parede lá que ele já ia chegar nos diamantes, mas como ele desistiu, então ele perdeu essa oportunidade. Então nessas duas enquetes, gente, a maioria das pessoas colocaram que sim, que elas eram desmotivadas por as pessoas que estavam próximas e que elas acreditavam muitas vezes que elas já estavam perto de agarrar seus sonhos e desistiram. Eu tinha uma questão muito interessante, gente, de ser assim uma pessoa muito perseverante nas coisas, sabe? Aquela pessoa que insiste, que persiste. E isso é muito engraçado porque veio desde a minha infância, né? Quando eu era criança, isso depois meu pai me contou quando eu já tava bem grandinha já, né? Ele me contou, nós somos em 3 irmãs, né? Eu sou a do meio. E meu pai falava que achava muito interessante que eu era a filha que assim, né? Eu ia pedir uma coisa pro meu pai e às vezes ele falava não pra mim, né? Mas ele falava não porque ele queria ver a gente ali pedindo. Porque o que acontecia? Minhas irmãs, quando pediam as coisas pra ele, elas falavam assim, pai, quero isso, eu posso fazer aquilo. Ele falava não e elas ficavam, ai, por favor, não sei o que, ficava pedindo. Então meu pai muitas vezes falava não pra mim, com essa mesma intenção de ver eu ali pedindo, implorando, suplicando. Só que isso não acontecia, meu pai achava muito interessante. Ele falava assim, Silvia, era tão engraçado, às vezes você me pedia alguma coisa e eu falava não, justamente porque eu queria que você ficasse pedindo ali que nem as suas irmãs, e você não fazia isso. Você olhava pra mim e falava assim, tá bom, pai, e virava as costas e saía. E aí ele falava assim, nossa, que estranho, né? Ela simplesmente não falou nada, eu simplesmente falei um não, ela aceitou e foi embora. E aí ele ia atrás de mim, não, filha, pode fazer isso e tal. E ele fez isso por várias vezes e eu sempre mantinha aquela mesma atitude, sabe? De tipo, tá bom. Aí, gente, né, vocês podem me perguntar, nossa, mas você desistia assim tão facilmente das coisas? E na verdade era o contrário, gente. Porque quando meu pai falava não pra mim, aquele não pra mim não era suficiente. Na verdade, eu não aceitava aquele não. Quando eu virava as costas e saía, é porque no fundo eu ia ver o que eu ia fazer pra conseguir aquilo. Você tá entendendo? Então, na verdade, aquele não me bastava. Tipo assim, ele falou não. Não, eu já saía porque eu já queria ver uma outra estratégia, uma outra maneira de conseguir aquilo que eu queria. Então, na verdade, aquele não, ele não tava encerrando aquela questão, tipo assim, não consegui isso, tchau. Não. Ali tava encerrando aquela estratégia, mas que eu ia bolar um outro jeito. E, gente, isso foi um diferencial muito grande na minha vida. Porque eu falo assim que é uma coisa até meio maluca, sabe? Sabe aquela pessoa que é meio maluquinha? Tinha um chefe que falava isso pra mim, me chamava de maluquinha. Mas, gente, isso era legal porque, assim, eu quando encasquetava com uma coisa na minha cabeça, gente, eu não desistia. E sempre foi assim. Então, quando eu queria alguma coisa... Quando eu colocava alguma coisa na minha cabeça, então eu tinha aquele propósito de conseguir aquilo, sabe? Então se eu não conseguia de um jeito, eu ia de outro, sabe? Que nem aquele não do meu pai, ele falava não, mas aquilo não me abalava, porque eu ia ver uma outra forma de conseguir aquilo que eu queria. Não sei se fosse pedindo pra minha mãe, de repente, ele falou não, mas eu vou pedir pra minha mãe, ela vai falar sim, aí eles vão ter que se acertar lá, mas eu vou conseguir o que eu quero. Sabe? Então assim, eu sempre tinha um jeito.
Então eu sempre pensava que assim, existe uma outra possibilidade. Então eu sempre pensava isso. E eu sempre fui muito assim. Então, eu tenho uma experiência com essas questões de sonhos, assim, que eu tento explicar para as pessoas. Eu não sei se eu consigo, gente, porque é uma coisa tão real para mim na minha vida. Quando eu tenho um sonho, sabe? Quando eu quero alguma coisa, quando eu quero realizar alguma coisa, seja ela grande ou pequena, e eu coloco aquilo na minha cabeça, gente, porque a primeira parte, assim, é você pensar, ou você vê alguma coisa e falar, nossa, gostei disso, eu quero. Gente, eu falo que eu vivo aquilo tão intensamente dentro da minha cabeça e do meu coração, porque aí, vamos supor assim, eu vi uma viagem, vou dar um exemplo, uma viagem, eu vi olha, um exemplo bem legal que eu vou dar pra vocês agora. Uma vez eu tava trabalhando no computador, e direto entra aquelas mensagens de propaganda das coisas lá e tal. E aí veio uma foto, gente, de um lugar lindo. Sabe uma praia que você olha de águas transparentes, lugar maravilhoso? Aquela imagem me chamou a atenção. Eu fui ver, né? O que é isso? Era Morro de São Paulo, em Salvador, que é uma ilha que tem em Salvador. E eu nunca tinha ouvido falar de Morro de São Paulo, nada disso. E quando eu olhei aquilo, gente, aquela imagem assim... Sabe quando você já se vê naquele lugar, você fala, nossa, né? Você olha assim e eu já me via naquele lugar. E aí eu comecei a pesquisar onde era Morro de São Paulo, como era Morro de São Paulo, tudo. Comecei a pesquisar tudo. Aí eu descobri que era em Salvador, que pra chegar lá é 2 horas de barco. Depois que você chega em Salvador, você tem que fazer mais um percurso de 2 horas de catamarã, que é um barco que tem pra chegar nessa ilha. Essa ilha não tem acesso de carro, né? Parece que vai para um outro lugar, mas pra ilha em si não tem. Gente, eu fiquei apaixonada. Imaginar que eu ia estar numa ilha, num lugar que você não tem carro, não tinha nada, não sei agora, mas quando eu fui não tinha. E, gente, eu já me via naquela praia, eu já me via naquele lugar. E aí foi muito incrível, gente, porque quando eu me propus a conhecer Morro de São Paulo, porque foi muito assim, eu vi a foto, comecei a pesquisar e falei que já ia. Achei uma agência de turismo dentro da ilha, já vi todas as coisas que eu precisava, aí consegui, gente, comprar passagem para Salvador muito barato, eu lembro assim que parece que é, sabe a lei da atração mesmo, você quer muito realizar alguma coisa e começou a aparecer, e gente, na época eu ia viajar sozinha, eu ia para Morro de São Paulo sozinha. E quando eu cheguei em Salvador, aí eu fiquei lá alguns dias e eu já no dia seguinte, fiquei uns 2 dias, depois eu ia pra ilha. Antes de ir pra ilha, a agência de turismo fez o contato comigo, que tinha uma moça que também estava indo pra Morro de São Paulo, que estava sozinha, e a agência de turismo colocou nós duas em contato pra que a gente ficasse juntas, tal. Perguntou se a gente queria, eu quis, ela também quis. E a gente acabou fazendo uma puta amizade lá nessa ilha. Depois conhecemos mais um pessoal de São Paulo, que era tudo estudantes da USP. A gente fez amizade depois quando a gente veio pra São Paulo. Eu ainda cheguei a passear com eles em formatura da USP, aquelas coisas todas. Mas por que eu falo isso, gente? Eu falo que quando você pensa em sonho, quando eu penso em sonho, eu não penso o tamanho que é esse sonho. Eu não penso quanto esse sonho vai me custar. Eu não penso nada dessas partes difíceis, digamos assim, sabe? Ah, não, mas pra eu viajar eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter férias, Não, eu não penso isso, sabe? Eu penso naquilo. É uma viagem, é aquela viagem. Eu não fico colocando minha energia nos obstáculos pra conseguir aquela viagem. E isso é em tudo na minha vida, sabe? É muito engraçado porque... eu falo que eu consegui realizar na minha vida a maior parte das coisas que eu já sonhei, sabe? Tipo, gente, eu já fiz passeio de balão. Gente, eu já fiz tantas coisas interessantes assim, sabe? Que eu poderia citar várias aqui pra vocês. Coisas assim, inusitadas até. Mas porque assim, eu nunca olhei pras coisas assim, quanto isso vai me custar? Quanto esse sonho vai me custar? Não, eu nunca coloquei nenhum obstáculo. Eu simplesmente desejava alguma coisa, entendeu? Conquistar alguma coisa. E já partia pra execução daquela realização, entendeu? Então, eu ia buscando ferramentas pra conquistar aquilo que eu desejava.
Então é isso, gente. Essa é a minha experiência de vida para vocês, entendeu? Tudo que eu falo sobre sonhos, que a gente tem a capacidade de materializar eles, desde que a gente realmente acredite e lute para que esses sonhos sejam realmente realizados, né? Que não fique só na nossa memória, no nosso coração. Gente, um beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo.